israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Estes que viveram nos dias de Jesus ouviram um homem aprovado por Deus, mas não tiveram muitos deles felicidade em aceitá-lo. Pelo contrário, Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 23, que eles tomaram-no e crucificaram. A Bíblia diz que ele foi morto pelas mãos de homens injustos. Aquele que eles mataram, o apóstolo Pedro disse de maneira bem clara em Atos 2, verso 22, que este Jesus Nazareno, como ele era chamado ali em Israel, Pedro disse que ele foi aprovado por Deus. As Escrituras nos mostram. Este homem aprovado por Deus foi muito mal entendido por muitos, até porque os verdadeiros homens de Deus, e podemos estender para as verdadeiras igrejas, até porque hoje são tantas igrejas, mas não se engane, há sempre o positivo e o negativo, há sempre o falso e o verdadeiro. Os verdadeiros homens de Deus são mal entendidos. As verdadeiras igrejas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, sempre foram no passado e serão mal entendidos. Jesus foi chamado de Beelzebul, de demônio. Eles o acusavam de ser filho bastardo. Tentavam lançar uma mancha sobre sua mensagem. Tentavam colocar uma mancha sobre seu testemunho, sua idoneidade. Eles tentaram manchá-lo, quando não chamando-o de demônio, de Beelzebul, porque era difícil o povo acreditar que um homem como aquele fosse um demônio. Então eles tentaram manchá-lo dizendo que ele era um filho ilegítimo. É assim. Os verdadeiros profetas, os verdadeiros pregadores, as verdadeiras igrejas, elas sempre serão mal entendidas e sempre haverá um espírito lhe perseguindo. A igreja primitiva, aquela que nasceu no dia de Pentecostes, eles eram chamados de canibais, porque Jesus, certa vez, pregando em seu discurso, ele disse que aquele que não comesse sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria parte com ele. A igreja primitiva foi chamada de canibal, acusada de ter roubado o corpo do Senhor Jesus da sepultura e está comendo a sua carne. Eram chamados pelos historiadores incrédulos, o povo que odiava os cristãos. Eles eram chamados de vampiros, chamados de canibais. Outros chamavam aquela igreja primitiva de cruzes nas costas. Eram chamados de seita dos nazarenos, a verdadeira igreja do Deus vivo. Ela sempre foi estigmatizada pelos falsos. Eu tenho que dizer isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui diante dos meus olhos. Estou com a história da igreja, a verdadeira igreja do Deus vivo em todos os tempos, em todas as dispensações.
sempre foi estigmatizada, ridicularizada. E hoje seria diferente? Essa seria a era em que o quadro inverteu? Estaria hoje a igreja nas paradas de sucesso, nas primeiras páginas do noticiário? Estaria ela conquistando o mundo? Estaria a igreja hoje dominando sobre tudo e todos, quando nunca foi assim em tempo algum? A verdadeira igreja, eu digo, a falsa igreja, ela sempre dominou, governou, destacou, ela sempre agradou gregos e troianos, ela sempre atendeu interesses de direita, de esquerda, ela sempre teve sabedoria para se infiltrar no meio. Ela sempre teve isso. Mas a verdadeira igreja, volto a destacar, sempre carregou esses títulos maldosos sobre ela: hereges, seita dos nazarenos, cruzes nas costas, canibais. Quando veio o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, quando veio aquele grande derramamento dos dons espirituais, a verdadeira igreja do Deus vivo ali, ela era chamada de santos roladores. Suas tendas eram queimadas, pedras lançadas nas reuniões, tomates podres, e o povo cristão eles eram, sem dúvida alguma, estigmatizados como nos dias bíblicos. Foram acusados em Atos 2 de estarem bêbados porque estavam chorando, bêbados porque oravam em outras línguas. Foram chamados de bêbados porque estavam cultuando a Deus, porque estavam vivendo o cumprimento de uma profecia. Sempre foi assim. Com Jesus também não foi diferente. Jesus, para muitos ali nos seus dias, ele era apenas um impostor, um herege. Porém, Pedro disse que ele foi um varão aprovado, enquanto muitos o tinham como Beelzebu, filho bastardo, herege, apenas um impostor ali nas terras de Israel, um curandeiro charlatão fazendo um rebuliço, um movimento em torno de si. Enquanto muitos o tinham assim, Pedro disse em Atos 2:22, vós, israelitas, crucificaram, rejeitaram um varão aprovado. Vós chamastes de demônio, de falso profeta, de filho bastardo, um varão aprovado. Pedro chamou de varão aprovado por Deus. O próprio Pai disse dele, falando de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. A ele ouvir. Foi isso que ele disse naquele momento. O Pai estava aprovando seu Filho, dizendo que ele podia ser escutado, ouvido em suas palavras, em suas mensagens, em suas decisões. Aquele que Israel rejeitou, chamou de falso Messias, falso profeta, ele era diante de Deus. Pedro disse isso. Confira na Bíblia, Atos 2:22. A Bíblia diz: varão aprovado. É assim, a história sempre foi assim. E isso deveria deixar o nosso ouvinte curioso. Os verdadeiros sempre foram perseguidos, sempre foram caluniados, difamados, rotulados como hereges. Jesus foi colocado nos dias da sua carne no livrinho de seitas e heresias. Jesus estava lá com certeza, no livrinho de seitas e heresias, no livrinho de cuidado com a mensagem do falso profeta. Era o que fazia os fariseus, os saduceus, era o que fazia os essênios, era o que fazia a religião oficial, governante daquele momento. Eles lançavam sombra sobre o ministério aprovado. Não aprovado pelas multidões, massas, pelos homens, pelo governo,
pela religião oficial. Não, Jesus não era a religião oficial do governo naqueles dias. Não, não era mesmo. Muito pelo contrário, todos estavam contra ele e seu encalço. A Bíblia diz que eles buscavam ocasião para matá-lo. Eles odiavam a Jesus naqueles dias. Os homens morreram, mas o Espírito está vivo. Será que hoje eles o amam? Lá atrás eles o odiavam. Será que hoje eles o amam? Ora, meu amigo, odiar a Jesus hoje é rejeitar a sua palavra, é odiar aquilo que a palavra traz ao nosso encontro, ao nosso conhecimento. Jesus era, diante de Deus ali, Pedro disse, Atos 2:22, quero que fique bem destacado, aprovado por Deus. Mas às vezes, o que os homens não aprovam, Deus aprova. Ele era aprovado por Deus e desaprovado pelos homens. Exemplo disso é o profeta Samuel. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Se você tomar ali as escrituras, você vai ter um exemplo claríssimo do que é um homem sendo rejeitado pelo povo, um ministério sendo rejeitado pelo povo, um profeta, porque Samuel era um profeta, sendo rejeitado pela nação, rejeitado pelo povo, rejeitado pelo governo, e então aprovado por Deus. Samuel era aprovado por Deus. A Bíblia diz, 1 Samuel 8, verso 7, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti. Está vendo? Antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Rejeitando a Samuel, o profeta, eles estavam rejeitando a Deus. Rejeitando o homem aprovado, Samuel era testado e aprovado. Rejeitando o homem testado e aprovado, eles estavam rejeitando o reinado, o governo de Deus sobre eles. Está vendo? Eles não te aprovam, Samuel. Sabe por quê? Em outras palavras, Deus estava dizendo isso. Ouvem eles, deixem eles tomarem as decisões deles, porque a minha mão está movendo por detrás. Em outras palavras, era isso que Deus estava falando para confortar o coração de Samuel. Ouve eles não te aprovam. Mas por que, Senhor? Talvez Samuel pudesse indagar. Por que é que eles não me aprovam? Deus poderia dizer, Samuel, eles não conseguem ouvir mensagens deste calibre, tão corretivas. Suas mensagens têm sido duras demais para eles. Você está mandando eles andarem na contramão do mundo, na contramão dos governos deste mundo. Você está mandando eles andarem na contramão das modas deste mundo. Você está ensinando eles coisas que demasiado demais para eles, Samuel. Eles não vão conseguir crer num tipo de mensagem como esta mensagem sua. Mas não tem problema. Deixe eles se modernizarem. Deixe eles se avançarem. Deixe eles liberarem o pecado. Deixe eles criarem suas novas doutrinas. Deixe eles avançarem em suas visões ou na sua visão atrofiada. Deixe eles, Samuel. Ouve a voz do povo e deixa eles. Protesta solenemente contra eles. Mostra para eles que isso vai trazer consequência. Pecado traz consequências. Rejeitar um ministério aprovado por Deus traz consequência. Samuel, aprovado por Deus, profeta aprovado por Deus, mas rejeitado por aquela nação de Israel. E quantas consequências! Governos vieram e dizimaram os rebanhos de Israel. E os filhos de Israel, os jovens, tiveram que servir de escravos para os reis. Tiveram que amargar a alta nos impostos. Eles tiveram que servir. Tiveram que ser oprimidos. No reinado de Samuel não era isso. O povo não era oprimido. Não havia cães devorando o rebanho. Samuel, varão aprovado, profeta aprovado por Deus, foi rejeitado. É assim. Profetas, pregadores, ministérios, igrejas aprovadas por Deus. É bom que você saiba disso. Muitos querem estar no foco, muitos querem ser status, muitos querem estar no primeiro ponto do Ibope, querem estar na frente das paradas de sucessos religiosa. Ora, profetas
pregadores, ministérios, igrejas aprovadas por Deus. Foi assim na Bíblia e a Bíblia não muda. Deus não muda. A igreja aprovada por Deus, meu caro ouvinte, não é aquela que tem mais membros. A igreja aprovada por Deus não é aquela que está situada nos melhores lugares da cidade. Não é isso. A igreja aprovada por Deus não é aquela que tem os assentos mais confortáveis, o prédio mais bonito, mais luxuoso da cidade. Não, nunca foi isso. Em tempo algum. Igreja aprovada por Deus, ministérios aprovados por Deus, profetas aprovados por Deus. Igreja aprovada por Deus não é aquela que tem a torre mais alta da cidade. Nada contra os bancos confortáveis, nada contra a torre alta, não, nada contra o bonito templo. Estas coisas estão bem, nada contra isso. Mas estas coisas não podem medir se a igreja é ou não aprovada por Deus. A igreja não pode ser medida pelo status, pela popularidade, pelo quanto de dinheiro ou pelo quanto de membro ela tem. Não é isso. Não é este o quesito exigido por Deus para ver se o profeta é aprovado, a igreja é aprovada, o ministério é aprovado. Quando Israel trilhou esse caminho, eles pereceram. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram a Samuel, rejeitaram a Noé, rejeitaram a Moisés. Morreram tantos no deserto porque foram tentar filtrar as coisas de maneira errada, julgar as coisas de maneira errada, segundo sua própria compreensão do que é Deus em um negócio. Igrejas aprovadas, pensemos nisto. Ministérios aprovados por Deus não são aqueles que têm mais dinheiro, não são aqueles que são detentores de grandes patrimônios. Se esta fosse a evidência, escute isso, marque isso, olhe na sua Bíblia, confira. Se melhores bancos, se prédios suntuosos, se milhões e milhões de reais, se ser detentor de grandes, milionários patrimônios, em poder daquela denominação, em poder daquele líder religioso, se isto fosse evidência de ser aprovado por Deus, Faraó tinha sido vindicado e não Moisés. Faraó era dono do Egito. Faraó tinha muito mais do que Moisés quando o assunto era bens, quando o assunto era dinheiro, quando o assunto era materialismo. Tinha muito mais. A Bíblia diz que Moisés foi sofrer com os desprezados do Senhor. Foi peregrinar no deserto. Se essas coisas fossem evidência de bênção, o problema é que essa era é muito materialista. A igreja pensa que evidência de bênção é dinheiro, é prosperidade material. Essa é a era da teologia material, teologia da prosperidade. E o povo cada dia mais apodrecido, espiritualmente falando, cada dia mais longe de Deus, mais perto da perdição. Porque vão se tornando cada dia mais materialista, mais apegado, ajuntando mais e mais tesouros, se apegando mais e mais ao reino da terra. Se esta fosse a evidência de ser abençoado, de ser homem de Deus, de ser igreja de Deus, Acabe é que seria o abençoado, não Elias. Acabe é que era o aprovado e não Elias o tisbita, o profeta indesejável, que foi chamado até de perturbador em Israel, porque não cansava de implicar com o pecado, não cansava de falar a verdade. Se o materialismo, se o tamanho e a beleza do palácio, se a suntuosidade da catedral, se o quanto de ouro e de prata fosse evidência de bênção de Deus, de aprovação de Deus, o fronteiriço, o adúltero, o pecaminoso Acabe é que seria o profeta e não Elias, porque Elias estava na caverna, Acabe estava no palácio. Não pode ser, meus caros ouvintes, não pode ser, meus amigos, não pode ser. Se estas coisas materiais fossem sinal de que Deus está aprovando a igreja pagã, você sabe o que eu quero dizer. A igreja adoradora de ídolo,
seria a igreja mais abençoada da terra. Ela é dona das maiores fortunas do mundo. Ela seria a igreja mais pagã, mais caída, mais errada doutrinariamente, que vive mais distante do que a Bíblia Sagrada nos ensina. É ela que seria a noiva de Jesus Cristo, se fosse medir pelo ouro, pelo templo. No entanto, está escrito na Bíblia, ela com toda a sua riqueza, todo o seu poder político, todo o seu poder religioso, ela foi chamada não por mim, pela Bíblia. Estou repetindo o que está escrito na Bíblia. Sabe de quê? Igreja caída que tomou um tombo da graça de Deus. Desviou dos princípios sagrados desde o concílio de Nicéia, ela desviou. Apocalipse 18, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Olha o que se tornou uma instituição, uma organização religiosa. Olha o que se tornou esta denominação mais bem conceituada da terra, no sentido financeiro, no sentido fazer obras, caridades, no sentido material. Olha o que ela se tornou. A Bíblia diz: caiu a grande Babilônia. Babilônia é confusão. Caiu a torre de Babel. Caiu essa grande Babilônia. Caiu essa religião tão confusa que substitui os escritos sagrados por uma experiência com mortos, com uma experiência fora das escrituras. A riqueza a levou a cair. Apocalipse 3, versículo 15. Tu que dizes, rico sou e de nada tenho falta. Esta é a posição da igreja. Mas igreja reprovada por Deus. Tu que dizes, rico sou e de nada tenho falta. Mas não sabes tu que é pobre, cego, miserável, nu. Apocalipse 3, depois você leia, verso 15 até o 18. A Bíblia diz que ela está caída. Ela é rica em teologia, rica em instituições, rica em escolaridade, rica em ouro. Ela é rica em influência, ela é rica, ela tem privilégios, se sente estabelecida, não se sente ameaçada por nada. Mas a Bíblia diz que ela é pobre diante de Deus, pobre em seus ensinamentos extras bíblicos. A Bíblia diz que ela é pobre, ela pensa ter tudo e realmente tem tudo que os olhos naturais podem ver, mas não tem nada no mundo invisível, porque quem cai da graça de Deus, quem desvia da palavra, quem abandona os profetas aprovados por Deus, acabam não tendo nada. A igreja caída da palavra está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Ela se torna morada de demônios. Isto é, qualquer igreja, qualquer denominação caiu da palavra, rejeitou a palavra, rejeitou o ministério enviado e aprovado por Deus, como Israel rejeitou a Jesus, varão aprovado por Deus. Foi rejeitar o homem aprovado, o ministério aprovado, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim que o rejeitaram, tiveram que aceitar regimes terríveis sobre eles, opressão terrível sobre eles. Rejeitar Deus é aceitar o diabo, rejeitar a misericórdia é abraçar com o julgamento, rejeitar a luz é perecer nas trevas. Qualquer igreja que cai da palavra, ela vai se tornar morada de demônios. Uma igreja, quando cai da palavra, desvia da palavra, ela servirá de abrigo de aves imundas, abrigo de crentes imundos, abrigo de espíritos errados, abrigo de espírito, casa de espírito, pessoas que não querem um verdadeiro comprometimento com o evangelho. Eles irão se abrigar lá dentro da igreja caída. Os pássaros da mesma plumagem, eles avoam juntos, pombo com pombo, águia com águia, abutres com abutres,
Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Eles vão se abrigar lá dentro daquela igreja caída, daquela organização caída. Vão congregar com o homem caído, o ministério caído. Lá é mais fácil. Foi o que disse Israel para Samuel. Não, lá é bem mais fácil. Lá a mensagem é mais leve. Lá o pregador prega 20 minutos e nós podemos ir embora ver a novela. Lá é mais fácil. Lá a mensagem é muito mais leve. Lá o pastor é mais flexível com nossas vidas despedaçadas, imergidas no pecado. Lá ele não perturba-nos. Lá ele não condena os nossos entretenimentos. Lá ele não implica com as nossas roupas. Lá ele não implica com os nossos casamentos. Lá ele não implica com a nossa maneira de viver. Podemos ir aonde quisermos, fazermos o que bem entendemos. Lá não há nada para nos condenar, para fazer o nosso rosto ficar courado. Lá é mais fácil. Lá pode tudo. Eu vou ficar lá porque lá Deus só quer o coração. Lá o pastor é mais flexível. Lá a pregação não chama a nossa atenção. Lá não exige santidade. Lá não prega novo nascimento. Lá não exige batismo do Espírito Santo. Lá não se exige que abandonemos as práticas do velho homem, o homem do pecado, as práticas as quais eram comum àquele que não servia a Deus outrora. Lá não corrige nosso pecado. Sabem de uma coisa, ouvintes? O lugar onde a palavra não é pregada se torna abrigo de espíritos, pessoas inconversas. Depois você lê Apocalipse 18. Você vai ver que aquilo é uma igreja. O lugar onde a palavra não é pregada vai se tornar puleiro, vai se tornar abrigo, vai se tornar ninho de pessoas inconversas. O maior sinal de ministérios, o maior sinal de igrejas, o maior sinal de profetas aprovados é que eles pregarão a palavra pura de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus colaborará com eles, com seus prodígios, sinais, maravilhas, atendendo a necessidade daquela congregação, atendendo a necessidade daquele rebanho, como Salomão atendia a necessidade do seu povo. Moisés atendeu a necessidade do seu povo no deserto. Não lhes faltou pão, nem água, nem vestes, nem saúde. Deus estará com um profeta vindicado. Deus estará com uma igreja aprovada. Deus trabalhará ali. Verdadeiros profetas, atalaias, igreja, pregarão a palavra pura do Senhor Jesus. E Deus colaborará com eles, com prodígios, sinais, maravilhas, atendendo à necessidade da igreja. A cura não será o carro-chefe, os dons espirituais não serão o carro-chefe, mas não descartamos isto. A verdadeira igreja do Deus vivo, os sinais irão acompanhar a palavra do Senhor Jesus pregada ali dentro daquela congregação. As maravilhas acompanharão a mensagem que pregamos. Acompanha a correção. As maravilhas acompanhará o ministério profético, acompanhará esse batismo em nome de Jesus Cristo, acompanhará esta verdade que hoje é pregada. Tenha fé em Deus. E Ele, pelo poder da palavra, pode te curar agora. Ele pode abençoar o teu lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.